Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, irmãos e irmãs de caminhada. Estamos aqui de volta mais uma vez para tratarmos um pouquinho hoje do capítulo 70 da obra Palavras de Vida Eterna, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, por meio pelo Espírito Emmanuel, uma obra que a gente já vem acompanhando há algum tempo, em que tivemos um período de parada, depois retomamos e esperamos agora ir até o final, né? E dizer sempre da alegria de poder estudar essa obra, porque a partir do momento que a gente se identifica com um determinado estudo, que a gente se identifica com uma determinada possibilidade de aprendizado, então esse aprendizado ele vai adentrando em nosso ser, em nossos corações, e não por osmose, né? Mas a gente acaba que sendo direcionado para compactuar ou para tentar exercer esse papel, né, que aqui, esses ensinamentos que aqui se encontram, para a gente realmente atingir um nível maior de entendimento, de compreensão e de vivência do Evangelho. Esse é o objetivo, né? Então, capítulo 70, pacifica sempre. Emmanuel traz a sua interpretação a partir do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 5, versículo 9, que trata das bem-aventuranças, né? Esse é o capítulo que trata das bem-aventuranças. E essa nos diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu costumo falar que quando a gente vê as bem-aventuranças, eu diria que essa condição de pacificador seria o ápice, né? Nós chegaríamos a um nível tal de compreensão, de vivência e de entendimento do Evangelho que nos permitiria já nos permite vivermos essa posição, né? Vivermos essa condição, essa virtude sendo adquirida, a gente já estaria caminhando, né, aí na direção desse encontro ao nosso Pai. Então, não é uma tarefa das mais fáceis, né? Até porque existe, na minha concepção, existe meio que uma gradação ali nas bem-aventuranças, até que a gente chegue a esse nível de pacificador. E ele diz, Mateus diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas nós outros não somos filhos de Deus? Aqui a gente foi, para compreender um pouquinho mais essa passagem aqui, a gente foi dar uma pesquisada no dicionário de Bacon, dicionário bíblico, para a gente entender melhor qual a concepção, né, o porquê desse sentido, dessa fala de Filho de Deus. Primeiro, para ele, na compreensão dele, ele traz até uma passagem da Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, né? Então, para ele, essa é a ordem. A pureza que vem do alto, a sabedoria vem do alto, ela é pura e depois nos pacifica. Então, ele diz que somente os puros de coração, né, que foram limpos da natureza, ele utiliza o termo carnal, realmente, da natureza carnal, que essa é a condição que nos traz essa luta interior, uma luta, por vezes, contra nós mesmos, né, contra as nossas más tendências, e que
nos impede que a gente chegue a um nível evolutivo mais alto, porque nós atentamos muito e cedemos muito aos apelos da carne, né? Então isso nos impede de evoluir, de se desenvolver enquanto espírito imortal de um modo mais acelerado, eu diria. E ele diz ainda que somente a paz de Cristo nos controlando, nos direcionando, pode nos tornar pacificadores. Ninguém gosta de um provocador, né? Mas o nosso desafio enquanto cristão será que eu sou um pacificador ou também eu sou um provocador? Ou eu estou... Não dá para ser as duas coisas, né? Um pacificador ou é o pacificador ou não é. Eu posso ter momentos em que eu vivo uma certa pacificação em mim mesmo, né? Mas na sua plenitude, ser pacificador realmente na sua completude, eu posso falar por mim, isso eu sei que eu não sou. Busco esse objetivo e eu acredito que todos nós buscamos isso, mas nós não chegamos verdadeiramente a essa condição de pacificadores, né? Então a gente vive nessa luta aí para chegar a esse nível, a sermos chamados de verdadeiros filhos de Deus. Mas por que filhos de Deus, né? A gente entende que o filho de Deus é aquele que, no entendimento do próprio, lá no dicionário de Bacon, o filho de Deus é aquele que já consegue promover a paz, né? É o que chegou a esse nível evolutivo em que ele realmente é um pacificador, né? Que ele trabalha por isso, que ele vive experiências que são extremamente dolorosas, mas ele consegue superar esses desafios, que são desafios internos, pessoais, em muitos casos, e a experiência vivida, todas as virtudes adquiridas já o permitem não revidar determinadas situações, ou melhor, em hipótese nenhuma, ter a reação, mas sim a ação. Não revidar maus tratos, por exemplo, e agir de um modo a pacificar a situação, o momento. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, também nós temos essa passagem, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, né? Kardec traz esse instrumento aqui para nós, e dentre as mensagens chegadas, fala muito da afabilidade, da doçura, que são condições que nos conduzem a esse momento de nos tornarmos pacificadores, né? Para que a gente seja pacificador, a gente necessariamente tem que ser uma pessoa afável, tem que ser uma pessoa doce na vivência, doce no trato com o outro, doce nos momentos de sofrimento, de dor e de tristeza, e nos momentos de alegria da mesma forma, né? Então, a gente tem que passar por essas experiências, né? Para chegar a uma condição de, repito, de pacificador. Então, a afabilidade e a doçura fazem parte desse progresso. São as virtudes que a gente vai adquirindo ao longo das eras e que vão nos permitindo ir adentrando, né, nesse caminho, que é um caminho longo, para nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus. Então, Kardec diz que das palavras da afabilidade e a doçura, ele quer dizer que Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, né, da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês. Nós sabemos que entre os hebreus tinha um termo chamado raca, que era um termo pejorativo. Quando alguém o expressava, estava... tanto que utilizava o termo raca, virava a cabeça do lado e cuspia, né? Então, era uma forma pejorativa de você lidar com o outro, né? Você está sendo totalmente descortês,
mal educado, no mínimo, né? No mínimo. Sem afabilidade nenhuma, sem brandura nenhuma, muito pelo contrário, estava tentando criar atrito, criar problema. E o que o Cristo nos ensina é o inverso disso, né? Que em todos os momentos da nossa existência que a gente possa buscar agir com brandura, agir com doçura, para que a gente possa pacificar o ambiente em que estejamos. O ambiente em que estejamos. Então, nós precisamos nos direcionar, precisamos nos encaminhar nesse sentido, né? Então vamos aqui ao texto, para a gente já ir caminhando para o final, para entender aqui o que Emmanuel nos traz. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência soma loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Então, meus amigos, minhas amigas, que essas palavras possam tocar nossos corações e que a gente perceba a grandeza desses ensinamentos que possam nos conduzir a essa condição de verdadeiros filhos de Deus. Óbvio que todos somos filhos de Deus, somos criação dele, mas que a gente, nesse termo, na condição de termos alcançado um nível de conhecimento, de vivência, de experiência tal, que a gente já não se embrene mais pelos males que a experiência material nos apresenta, né? Que a gente seja, de verdade, pacificadores no nosso ambiente de trabalho, na instituição religiosa que nós escolhemos vivenciar e experienciar, e principalmente no lar, que é a nossa primeira escola, que é o nosso primeiro ambiente de experiências que nos conduzirão a essa condição de pacificadores. Que Deus nos abençoe a todos e até nosso próximo encontro.